Entrevista do dia. O entrevistado do dia é o médico Dr. Fernando Marques. Para muitos, ou para muita gente, Dr. Indião, né? Clínico geral e geriatra. Doutor, bem-vindo aqui ao programa. Obrigado, Cabreira. Obrigado pelo convite, Clara, obrigado pelo convite. Olha, prazer estar aqui com vocês, né? Primeira vez aqui no estúdio da rádio, muito bem organizado, lugar muito bacana. Queria agradecer a oportunidade, dar um bom dia a todos e bora tirar dúvida aí, Cabreira. Vamos ajudar a população. Como é que o pessoal chega no seu consultório, vem consultar com o Dr. Indião mesmo? Cabreira, muitos falam assim mesmo. O senhor que é o Dr. Índio? Me informaram o Dr. Índio, né? E o apelido realmente, como a gente estava conversando aqui pouco, às vezes fala mais alto até que o nome. Muitas pessoas nem sabem que o meu nome é Fernando, né? Às vezes os amigos mais próximos ou depois alguns pacientes mais antigos. Mas o apelido nessa fase da minha vida está prevalecendo ainda. E a de origem Dr. desse Índio. apelido, doutor? Cabreira, quando a gente mudou de Votuporanga para cá, meu pai bancário, né, o Piazza, muito tempo, então a gente ficava mudando sempre de cidade em cidade aí, né, meio que cigano. E aí na escola aqui peguei esse apelido na sexta, sétima série e aí até hoje persistiu, nunca mais mudou. Começou como Indinho, Índio e Indião já agora. Na época tinha cabelo, muito cabelo, agora já acabou os cabelos, tá careca e o apelido continuou ainda. Tá certo. Doutor, mas conta para nós a novidade aí, o senhor que está agora atendendo com clínica própria, né? Uma nova fase da sua jornada como médico. Na verdade é assim, foi uma oportunidade até que eu conversei com o Ivan, né, o secretário de saúde, o prefeito, o André. Eu trabalho na rede pública há mais ou menos 12 anos. Na verdade eu sou funcionário público ainda da Prefeitura Municipal de Fernandópolis. O que aconteceu? Eu atendo na minha clínica lá junto com o meu irmão, com o Alan, que é o dermatologista, né? A gente já atende na clínica há 10, 11 anos. Certo. É que eu fazia alguns horários, tipo hora do almoço, final de tarde. E aí eu conversando com o Ivan, com o André, pedi uma licença para eles, na verdade. Então eu estou de licença do posto de saúde, né? Da unidade de saúde. Eu tinha algumas licenças prêmio, tirei, que são 2 meses, e tinha umas férias vencidas. Então eu acumulei tudo e nesses 8 meses eu estou fazendo uma experiência, uma adaptação. Se eu vou ficar mais no consultório, se eu posso voltar futuramente para a unidade de saúde. Então, estou nesse experimento e nesse momento a gente está ficando praticamente aí o dia todo lá na clínica, né? Eu faço o horário das 8 ao meio-dia, depois das 2 às 6, normal. Então, estou ficando praticamente às 8 horas por dia lá na clínica. A gente já tinha uma clientela bacana aí desses 10 anos de postinho de saúde, de unidade de saúde e a própria clientela do consultório. E estava ficando uma demanda muito longa no consultório para o paciente agendar uma consulta. E geralmente quem vai agendar uma consulta, ele quer uma certa rapidez, né? Uma certa urgência naquele atendimento. E aí eu tinha essas férias para tirar, troquei uma ideia com o Ivan, falei, Ivan, será que a gente consegue? E ele me deu essa oportunidade, então agora estou ficando mais exclusivo só lá na clínica. Continuo no SAMU ainda, né? Eu fui, acho que o primeiro médico que deu o primeiro plantão no SAMU aqui em Fernandópolis, na época do prefeito Luiz, quando o senhor Luiz Vilar, quando inaugurou o SAMU, sim. Eu e a doutora Serli, e eu acho que ainda é um ou outro só que continua lá desses 10, 12 anos de SAMU também. Eu tô lá ainda, Cabira, tô batalhando lá ainda também. Como médico regulador, né? Não, eu sou médico intervencionista do SAMU. Isso muito pouco regulação, né? Gosto mais da intervenção, na verdade. Isso. Então já fiz isso. Para atendimento em viatura mesmo. Isso, já fiz bastante regulação, né? Trabalhei SAMU de Jales, SAMU de Fernandópolis, então já trabalhei em todas as áreas. Mas hoje eu faço só mais intervenção. A gente já tinha uma certa experiência, uma certa facilidade para trabalhar na rua, né? Na urgência, na emergência. E para mim eu acho mais gostoso, mais prazeroso ficar na rua e atendendo aos chamados aí do que na regulação. A regulação é uma coisa muito difícil, né? Às vezes é mais complicada para o regulador do que para o médico intervencionista que chega na hora e vê aquilo, né? Ele tem que, vamos dizer assim, identificar... Sim, o regulador ele tem que identificar ou entender, ou interpretar o que o paciente está falando para ele. Então, às vezes um paciente liga calmo, é uma baita de uma gravidade. Às vezes liga no desespero. Né? No desespero é uma coisa um pouco mais simples. Então, assim, a regulação, eu falo que é muita tensão, né? Muita tensão, muita responsabilidade, qual viatura você vai dispensar. Então, a gente tem as USBs, que são as unidades básicas, a gente tem as remoções, tem as unidades avançadas, né? Que nessa corresponde na tripulação o médico intervencionista, geralmente o motorista, que hoje é um bombeiro, né? A gente tem essa parceria com o Estado, e uma enfermeira.
Mas isso a gente trabalha em conjunto. Às vezes a gente chega num lugar, um acidente com várias vítimas, então a gente trabalha bombeiro, SAMU, as outras unidades do SAMU. A gente tem um serviço bem bacana. Então eu falo assim, olha, é mais fácil pra gente que está na intervenção, que chega lá, que você vê o que está acontecendo, do que às vezes quem está regulando. Exatamente. Mas o quadro às vezes é aquilo que te engana, né? Mas é uma coisa que eu adoro, né? Eu trabalhei muito tempo na Santa Casa, com urgência, emergência, enfim. Então é uma coisa que, assim, hoje eu faço menos do que antigamente, né? Hoje eu acho que eu dou plantão só às segundas e às quintas no SAMU, mas ainda gosto bastante, ainda acho que eu permaneci um bom tempo lá ainda, para sentir o gostinho da adrenalina ainda da viatura. E a especialização em geriatria? Isso aí, logo quando eu me formei, na verdade eu queria fazer cirurgia geral, rapaz. Mas aí, na época da faculdade, quando começou a faculdade aqui em Fernandópolis, a gente tinha muita oportunidade de realizar cirurgia, né? Tinha poucos alunos, todo mundo naquela euforia da faculdade, eu fui a segunda turma. Então a gente tinha muita oportunidade, doutor Aer, doutor Flumian, finado doutor Flumian, né? Osni, doutor Tarcísio, doutor Fernando Bertus, pessoal da cirurgia em geral. Então eles davam muita oportunidade pra gente. E eu fui fazendo muitas, a gente no terceiro, quarto ano, a gente já fazia algumas cirurgias até sozinho lá, cirurgias mais simples, uma vesícula, um parto, né? Lógico, com supervisão dos profissionais. Mas eu fui falando, rapaz, acho que não é muita área que eu quero, não. Eu fiz muita e aí mudei um pouco o foco. Aí eu tinha já formado, já era casado, já tinha uma filha. E me chamou a atenção, né, a clínica, principalmente da parte do idoso. E na verdade a clínica geral a gente faz tudo. E aí eu fui para a especialização, fiz a especialização lá em São Paulo, né, numa instituição lá de geriatria, e voltei a atender aqui em Fernandópolis. Aí eu começava na unidade de saúde e vinha no consultório. Rapaz, eu chegava no consultório nos primeiros dias, dava até um desânimo. Falei, meu Deus do céu, eu tô pagando para trabalhar, né? E o negócio foi indo devagar. Aí os primeiros meses foi mais difícil, depois foi melhorando, depois o consultório foi ficando autossuficiente e com o tempo foi melhorando. Hoje a gente conseguiu ter uma clientela bem regionalizada, né? De várias cidades da região, Minas, alguns do Goiás aqui mais perto, nas divisas, Mato Grosso do Sul. Então a gente tem bastante cliente, bastante paciente da região nossa aqui, né? E isso aí que foi me dando essa pretensão de falar, olha, acho que agora eu consigo talvez durante um tempo, né, postergar isso aí, a manter só o atendimento na clínica. Isso aqui me chamou bastante atenção desse movimento, né, desse aumento populacional também dessa idade. Porque a pirâmide está invertendo, né, doutor? Hoje a pirâmide... Até nós estamos ficando velhos. Sim, por aí, ó, gente. Eu tinha apelido de índio porque era cabeludo, tinha muito cabelo, claro, o cabelo era pretinho, igual da cara, pretinho, sobrava cabelo, né, e de repente vai acabando. Hoje, naturalmente, a população vai envelhecendo. Se você pegar nos países asiáticos, Japão, China, você vende, né, mais fralda geriátrica do que pediátrica. Isso é um dado interessante. Então, Japão e China hoje, por exemplo, né, nas estatísticas que você vê, fala, pô, aqui no Brasil eu não tenho essa estatística, no Brasil é um pouco mais difícil, às vezes algumas estatísticas, mas acredito também que deve ser bem pareado aí. Mas nesses países asiáticos hoje, você vende muito mais fralda pro paciente idoso, né, do que para a própria população que está nascendo, para os pediatras, né, para a criança. Então a população, a pirâmide inverteu bastante, né, o nível da população, a quantidade populacional. E hoje as pessoas vivem muito, né, Cabrinho? Vivem muito. Hoje chega assim lá um paciente lá no meu consultório, eu falo pelo meu pai tem 71 anos, vai fazer 72, e o homem é uma tora, né? O homem levanta cedo, é academia e vai para fazenda e volta e negócio e dorme pouco e está sempre disposto. E várias pessoas são assim. Então a qualidade de vida melhorou muito. Alimentação, orientação. Eu tenho para pacientes nonagenários, né, família Aracaque, do Falocidorate, que são pacientes assim, já uma idade bem avançada, que você fala, puta, esse cara destaca ainda, ele monta num carro, vai para São Paulo, vai em reunião, vai não sei aonde, volta, e pra gente acompanhar eles não é fácil, né? Eu falo assim, rapaz, o que será que esse povo tem no sangue? Porque é de se admirar, e muitos empresários aí hoje, né? Eu falo, o Ferro lá do armarinho lá, puta, eu esqueci agora. Você olha nele, ele tá ativo, né? Na frente do Bar 7 lá. Sim. Né? Super ativo. Então, muitos pacientes muito ativos. A qualidade de vida hoje melhorou muito. Então, tem pacientes nonagenários, alguns centenários, não são muitos, mas tem também. E essa faixa etária dos 80 aos 90 anos, a gente tem muito paciente, muito. E muito paciente já fala assim, doutor, mas eu tô velho, eu tô para morrer. Eu sempre falo pro paciente assim, olha, se eu tivesse uma grana, se eu tivesse um dinheiro e tivesse que apostar, olha, você tem uma chance. Você apostaria nesse paciente de 80 chegar nos 90 anos ou de uns 60 chegar nos 70? Todo o meu dinheiro eu apostaria nesse cara de 80.
Verdade, Porque doutor. a natureza é habilidosa demais, né? A natureza a gente tem que tirar o chapéu para ela, ela é fantástica. O que acontece? Imagina, tô envelhecendo. O que a natureza vai pensando? Ela vai preparando o nosso corpo para o envelhecimento. Aí ela fala, mas vamos imaginar só Euclides da Cunha aqui para Rio Preto, né? Euclides, né? Daqui Rio Preto, via dupla, tal, igual nosso coração, estrada show de bola. Mas e se por acaso tiver um acidente, tiver que fechar essa pista? Né? Por onde que eu vou sair? O jovem, geralmente essa pessoa não tem, que a gente chama de colaterais, né? De vias colaterais. Então, quer dizer, às vezes você pega um paciente infartado com 80, 90 anos, ele fica 2, 3 dias infartado. Depois que ele vai lá no atendimento, você fala, esse cara está infartado, vamos tratar. O jovem ele não tem esse colateral. Então, a hora que fecha essa via, acabou. Então, o nosso rim vai aprendendo a trabalhar com menos, o nosso coração, né, o músculo cardíaco, vai trabalhando com menos oxigênio, diminui um pouquinho as batidas cardíacas. Então, automaticamente, o nosso corpo ele vai se compensando ao longo do prazo, ao longo dos tempos. Então, eu falo, aquele paciente de 80 anos faz isso, faz aquilo. Sim, ele vai fazer até os 85, 90. Como eu já tenho mais de 10 anos na clínica, né, a gente sempre às vezes brincava com o paciente, olha, vamos se tratar para os 80, para os 90. Ô, doutor, agora eu fiquei preocupado. Porque o senhor vai apostar no paciente. O senhor não aposta nada na minha faixa etária, doutor. Mas aí você sabe por que eu não aposto? Sabe por que eu não aposto, Cabreira? Porque aí você tem eu aqui, o doutor Fernando. Se eu quero ficar bem, passar dos 80, o doutor Fernando jogar o dinheiro dele em mim, onde que eu vou? Eu vou lá, porque eu não vou ter nenhum mal súbito, não vou ter nenhum mal-estar, não vou sofrer de depressão, de ansiedade. Agora sim, doutor, né? Agora sim. Vou deixar o meu hidráulico regulado, para ele não ficar pipocando. Né? Aí eu vou no lugar certo. Quer dizer, o Fernando vai ter nesse problema. Mas isso a gente fala uma brincadeira, mas é uma autoestima para o paciente mais idoso. Exatamente. Que realmente isso acontece, Cabreira. Às vezes quantos colegas nossos ou amigos nossos, né? Fulano ali 50 anos infartou e faleceu. Outro 45, outro 55. Nossa, era atleta, era isso, era aquilo. Justamente, Cabreira, por causa disso. Porque o nosso coração, ele não está preparado para ter essa isquemia, para ter esse sofrimento, né? Então, ele não tem para onde sair. Quer dizer, fecha uma via e agora? Acabou o oxigênio, acabou o sangue. Já do paciente, conforme ele vai envelhecendo, não. A gente vai criando as colaterais, então, fechou a via principal. Tá, então vamos suprir pela direita, pela esquerda, e a gente vai, né, se autocompensando o nosso organismo. Então, por isso que às vezes você fala, nossa, o fulano tem 80 anos e infartou e está ótimo. O outro tem 50, infartou e foi fulminante. Justamente, a gente que trabalha no SAMU muitos anos, né, vê isso aí. Geralmente liga lá, olha, paciente de tal idade, né, ou um apoio, está parado. Por mais que a gente invista, que a gente investe muito, 40 minutos, 1 hora nesse paciente, é muito raro voltar. Justamente por causa disso. O nosso organismo, né, a natureza, ela não foi feita para mim ter aquela lesão naquele determinado ponto. Por isso a gente fala síndrome metabólica, a obesidade, né, as dislipidemias, o colesterol alto, o triglicerídeos, acaba levando diabetes, hipertensão, você aumenta o seu risco cardiovascular. Por isso que é interessante, a gente já está acompanhando no geriatra a partir dos 30 anos, para a gente ter essas orientações, né? Lógico que às vezes alguma fatalidade pode ser que vai ocorrer, não tem jeito. Mas você prevenir esses riscos cardiovasculares, acidentes cerebrais, é um conjunto, né? Às vezes a gente vê um jovem de 25, 30 anos hipertenso. Mas você já viu a tua pressão? Vai lá no consultório 18,10, né? 18,12. Doutor, não sabia. Tá, vamos fazer um mapinha. O cara é hipertenso. O que é hipertensão para a maioria das pessoas entender? Pega um Fusca, Cabreira, pega essa avenida de domingo aqui livre, põe em primeira marcha, acelera e não troca. Não vai forçar tudo? Vai. Provavelmente esse motor vai acontecer alguma coisa. E o nosso é a mesma coisa, gente. Então, se você está com uma pressão 20,10, 20,12, 20,14 ou 18, independente da idade, nosso organismo está trabalhando muito forçado. Coração está a 1000 por hora, função renal, fígado, é um conjunto, a gente é uma máquina. Por isso que aí acontece, olha, o fulano teve um AVC, o outro teve uma isquemia, né, um mal súbito aí que a gente às vezes não sabe causas, mas isso que às vezes acontece muito. Então, quando você orienta, olha, o estilo de vida, controlar a hipertensão, obesidade, diabetes, atividade física, que basicamente fica na mudança de estilo de vida, você está ganhando às vezes muito tempo e muita qualidade de vida para esse paciente. Então, fala assim, Fernando, você só trata do paciente idoso? Lá não, lá começa assim, geralmente na clínica, vai o vozinho, depois vem a filha do vozinho, vem a filha da filha, vem a neta, e por fim a gente acaba virando médico de família. Médico de família. Porque é uma sequência. Doutor, o senhor tratou do meu avô, gostei da consulta, posso vir, posso ir. E a gente acaba, né, sendo um médico de família. E, assim, não sei se é diferencial, mas
A maioria dos meus pacientes tem meu celular, igual o pediatra, né? Eu falo assim, por quê? O idoso... Você tá que nem médico ginecologista mais também, ou menos né? também. Não pode parar. O idoso é assim, a gente tem que dar assistência, porque às vezes acontece alguma coisinha na segunda, no sábado à noite, no sábado à tarde, sempre fora de hora, é igual o mecânico, quebrou o carro no final de semana. Pô, pra quem que eu vou ligar, né? Aí o cara, às vezes, é uma coisa simples, eu falo assim, olha, às vezes me manda um WhatsApp, porque é mais fácil, às vezes a gente liga, tá enrolado, mas assim que eu ver, eu já respondo. E às vezes você dá umas dicas, umas orientações, e já melhora muito. Então, a credibilidade, a confiança do paciente é muito boa, né? Às vezes você só de dar umas palavrinhas com ele lá, ele já calma, sai de uma crise hipertensiva, uma crise de ansiedade. Médico, né? Provavelmente. Então, esse é o diferencial também que a gente tem lá na clínica, eu acho que ajuda muito, é bem importante, assim, pro nosso dia a dia. Deixa eu passar a bola para Clara Moreno aí. Tá bom. Oi, com você, Clara Moreno. Doutor, é todo seu, pode consultar, à vontade. Então, vamos lá. Doutor Fernando, eu ia fazer uma pergunta antes do nosso intervalo, mas aí a gente estava conversando um pouquinho aqui, e aí eu mudei o que eu ia perguntar. Na verdade, eu vou fazer um comentário, né? Não sei você que está aí ouvindo Rotativa vai concordar comigo. A gente, quando vai fazer uma consulta com um departamento, dependendo da especialidade, né? Não é só você passar com o médico. Tem o tratamento que o médico traz para você, né? E que parece que não, mas faz toda a diferença. A gente percebe, e você ouvinte que já passou com o doutor Fernando, o Indião, a gente pode perceber que não é só um médico de família. Qual que é o diferencial para se atender uma pessoa que está passando por está debilitada ou passando por uma situação de doença, para não deixar aquela situação pior? Eu percebo que você tem esse jeitinho de conversar com o paciente de uma forma que vai acalmar. Queria que você falasse um pouquinho desse diferencial, porque tem muitos médicos que você passa com ele ou com ela, converso, fala aquilo que a gente está sentindo, passa uma receita, te entrego, tchau, você me volta com o resultado. E não, a gente sabe que tem gente que vai falar com o médico ou com a médica, rapaz, conversou tanto comigo, conversou, quis entender a minha situação, quis entender a minha doença, e a gente percebe que o senhor é assim. Explica um pouquinho pra gente esse diferencial. Hoje é um diferencial. Muito assim. E eu acho que isso também é de cada pessoa, né? Enfim, cada perfil, personalidade. Mas eu imagino assim, cara, a primeira coisa que às vezes as pessoas chegam lá no meu consultório já é sorriso, né? Sorriso aberto. Se eu tô com problema, eu não tô rindo, chorando, eu tô rindo, né? Sim. E porque você imagina, se você vai num lugar, você não tem um certo atendimento, você já não vai dar muita atenção. Agora você imagina uma pessoa que já chega no consultório, geralmente ele já tá um pouco fragilizado, né? Já pouco inseguro, será que é alguma coisa mais séria? Será que é isso? Será que é aquilo? Ou um filho com um pai que ele está... será que isso é uma demência? O que está acontecendo? Ele já chega fragilizado. Se você já... Às vezes o paciente chega lá, às vezes eu vejo ele andando na minha porta e falo, cara, esse paciente vai ter determinada patologia. Às vezes a gente até sabe, a hora que começa a história, é igual vocês aqui na rádio. Vocês já mais ou menos já sabem o que está acontecendo. Então, aí a gente vai tentar explicar para a família. Primeira coisa é a empatia, né? O cara se sentir à vontade. Fala, puta, esse cara aqui pelo menos dá para mim conversar um pouquinho. Então tem consulta que vai vir 30, 40 minutos, muda o assunto, volta, fala de futebol, volta. Então isso é importante. Você já cria um vínculo com esse paciente. O que eu sempre falo, estava até falando, né, claro, Cabreiro. A dipirona, paracetamol, a medicação, gente, para patologia geralmente é a mesma. Mas quando você explica por que ele vai usar, o que esse medicamento vai fazer, o que ele vai atingir, por que a gente vai começar isso. Quando você dá o seu telefone pro cara, se tiver dúvida, te ligar, você já dá uma segurança para ele, né? O cara já chega para baixo. Você imagina, você fala, isso aí não tem jeito não. Entendeu? Tudo tem jeito, né? Igual eu fui dar uma entrevista esse dia, o cara, né? Um colega nosso lá, do podcast, falou, Indião, né, Fernando, Indião, peraí, quando chega um paciente terminal lá para você, o que você faz? Eu falei, mas peraí, terminal? Nós não somos terminais, por exemplo. Todo mundo é terminal. Aí o cara falou, é verdade. Eu falei, mas todo mundo vai nascer. No próximo minuto, às vezes o jovem morre hoje, o velhinho morre amanhã. Então o diferencial que eu falo é isso. É você, além de tratar bem as pessoas com respeito, ouvir a queixa dela. Então eu tenho uma dúvida assim lá no consultório, mais recente, claro, muito, que é assim, todo dia. Fernando, nossa, minha memória tá ruim. Será que eu vou ter Alzheimer? Isso é Alzheimer? Né? Olha, eu ponho um negócio aqui e já chego ali e já não lembro mais. Aí você vai conversar com o paciente e fala, peraí, o senhor mora sozinho, mora com alguém, como é que tá a rotina, tá muito preocupado? E geralmente não é problema financeiro não, tá? Problema financeiro é o que menos tem lá
Lógico que isso toda trabalho. Já é diplomado. De normal, já está com pós-graduado, doutorado. Então aí você começa a conversar com o paciente e fala, doutor, eu fico sozinho, meus filhos moram fora. E aí ele começa a ficar a ansiedade, às vezes o humor, a tristeza, a angústia acaba levando um quadro depressivo. E isso atrapalha demais a memória, mas muito, né? E aí o paciente começa a falar, Fernando, por exemplo, tô lavando a louça. Aí eu vou lá na sala pegar meu celular. Chego lá, eu não lembro o que eu fui fazer lá. Falo, meu pai, tô ficando doido, o que eu vim fazer aqui, E por fim, eu tenho que voltar, parar. Aí eu penso, celular, eu vou direto e pego. Por quê? Os quadros de ansiedade, acima do pensamento acelerado, o que acontece? Olha, tô na louça, na cozinha, vou lá na sala. Tenho que ir na lotérica, eu tenho que ligar na rádio, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu já pensei 5, 6 coisas. Então, meu foco principal, que era o celular, ficou para trás. Aí eu volto, aí eu foco, quando eu for pro celular, eu vou lá. Então, aí, Fernando, eu encontrei o Cabreira na rua, olha, conheço o Cabreira faz tantos anos e não veio o nome dele. Né? Encontrei a Clara, encontrei o Ivan. Enfim, isso aí, o que vai acontecer? Então, a gente, às vezes, vê o Cabreira, já começa a pensar, às vezes, em outras coisas, a hora que vê, o principal não vem, Cabreira. Então, essa insegurança, aí já começa, será que isso é Alzheimer? Será que é isso? Será que é aquilo? Então, a maioria das perdas de memórias ou dificuldades da memória não é doença cognitiva, não é síndrome demencial. Então a gente tem vários testes para fazer síndrome demencial, a conversa começa diferente. Eu falo para os meus pacientes, olha, você está lembrando que você esqueceu? Fica tranquilo, né? E o tratamento, mais ou menos, é isso, claro, porque a mesma medicação que eu vou passar, às vezes outro colega vai passar, não muda. Mas assim, você escutar um pouquinho o paciente, dar um tempinho para ele se sentir à vontade, ele já sai de lá praticamente resolvido o problema dele. Ele já sai lá fora e fala para a secretária, esse médico é isso, esse médico é aquilo. Não, tanto fala bem quanto fala mal, claro. Tomara que fale sempre bem. Mas você já explicou para ele como é que vai ser o resultado do tratamento, como é que vai ser, o que isso leva. Você faz alguns testes em GDS, o minimento, que você já tira isso da cabeça dele, que ele não tem uma demência, do filho, do acompanhante. Quer dizer, o cara fala, doutor, nunca fui numa consulta dessa. Então, assim, mas o diferencial, eu falo, não é o medicamento, é o tratamento, é você escutar um pouquinho, falar, né? Quebrar o gelo. Imagina, chega no lugar, chega lá, eu já não tenho a cara muito bonita, vou fechar a cara do paciente, já baixar a cabeça. Entendeu, Cabreira? Então, independente da unidade de saúde que eu trabalho, a vantagem minha, acho que sempre foi essa, o atendimento. O diferencial do medicamento, gente, tem médicos que eu acredito, são muito mais competentes, muito mais estudiosos do que eu. Mas eu falo assim, não adianta eu saber muita ciência, mas eu não saber tratar bem meu paciente, eu não saber escutar meu paciente. Eu falo que na nossa clínica lá, minha e do Alan, o diferencial é isso. Deus da secretária, a gente, manter a unidade. Cabreira, jornalista. Clara, jornalista. Fernando, médico. O outro, como é que é o nome? Sonoplasta. Cada um tem uma função, a gente só tem um adjetivo antes do nome. É tudo igual. Então, um ganha mais, mas tem um pedreiro, você vive sem um pedreiro, você não vive sem um jardineiro, você não vive sem um médico, sem uma faxineira. A gente só tem um adjetivo. Então, o tratamento, o trabalho, gente, tem que ser tudo igual, porque assim, a gente é tudo terminal. De onde que veio, vai voltar. Então, se a gente puder deixar coisa boa, plantar coisa boa, igual a gente falou aqui com a Cabreira, Zé Ferreira. Zé Ferreira foi meu professor. Quem não gostava do Zé Ferreira? Mineirão, tranquilo, tratava todo mundo bem. Então, às vezes, nem foi um médico excepcional, mas foi. Mas o tratamento que ele dava para os pacientes dele, até hoje ninguém esquece. Né? Quantos anos? Remédio, isso, eu dei aula. Para você ter ideia, o Zé Ferreira foi meu professor e eu dei aula para o filho do Zé. Do Zé Ferreira, mesma coisa que o pai dele, o cara tranquilão, ele formou em veterinária e está agora fazendo, se não me engano, o 6º ano de medicina. Você vê, a roda gigante não para, um dia em cima, um dia embaixo, um dia em cima, um dia embaixo. Então, quer dizer, eu dei aula pro filho do Zé, né? Eu tive aula com o Zé, então o negócio não para. Agora é o seguinte, o senhor está aí cuidando na área de geriatria e o senhor está falando do pessoal que está vivendo mais. E o importante não é só viver mais, é viver melhor. Qualidade de vida, né, Cabreira? Mas e como é que, por exemplo, pega nessa faixa etária, o Cabreira já 60, o Borgato já está batendo ali também na fase sexagenária, né? Como é que a gente faz para chegar com qualidade de vida? O que a gente pode salvar hoje? Porque o ideal para viver bem tem que começar lá atrás, né? Muito lá atrás, né, doutor? Não, eu falo assim, Cabreira, nunca é tarde para começar. Lógico, nunca é tarde para começar. Tem salvação? Sempre, tudo tem, né? Primeira coisa, a gente tem que pensar na mudança de estilo de vida. Vou falar por mim aqui, vou dar exemplo meu. Eu bebia, dava um trabalho, né? Eu passava dos limites. Enfim, nunca fui de fazer atividade física, isso, aquilo. Por causa do esporte que eu faço, que é o laço, meu braço só ia ter uma determinada altura. Então, eu fui obrigado a começar a fazer academia, fazer o alongamento. Hoje eu não consigo parar mais.
Então, quer dizer, eu tive que fazer uma mudança de estilo de vida baseado numa patologia que eu tinha, que hoje eu vi o tanto que é bom. Então, independente se é com 30, 40, 50, 20, né? Depois que a gente começa, a gente se sente tão bem fazendo atividade física, mudando a alimentação, mudando a rotina de sono, que você não quer parar mais. Só que a gente tem que entender que um período de adaptação para mim mudar esse estilo de vida é em torno de 90 a 120 dias. Que é para o meu organismo entender, falar, opa, o que está acontecendo aqui? Né? Esse cara comia exageradamente, agora ele está diminuindo. Será que ele está sofrendo? Será que acabou o dinheiro? Né? E o que está acontecendo? Ele não andava, agora ele está andando. Será que ele está tendo algum sofrimento? Então, meu organismo vai um tempo para entender, para se remodelar, para mudança de estilo de vida. E ele vai tentar reagir a isso, né? Sim, porque eu estava lá folgadão, comendo, bebendo, engordando, tudo bom, do melhor sem fazer nada. De repente eu começo, é a mesma coisa que eu ir para um deserto. Entendeu? Aí falta isso, falta aquilo. Falo, mas por que está faltando isso? Por isso que às vezes muitas pessoas têm aquele período, vou fazer um tratamento para perder peso ou para emagrecimento. Aí perde 20, 30 quilos lá em 60 dias, 90 dias, vai. Depois no meu organismo, o que ele vai fazer? Nossa, eu sofri muito, eu passei por uma seca, por um problema muito intenso. E tudo que você comer, ele vai querer absorver para ter aquela reserva de novo. Então, quando a gente começa a mudar o estilo de vida, eu falo para meus pacientes, olha, se vocês perderem 1 quilo por mês, no final do ano é 12. Então, a balança ela tem que ser a nossa aliada. Todo dia de manhã eu subo nela, umas 2 vezes por semana. Não que eu tenho inimigar, estou engordando, não vou subir, não. É aí que eu tenho que subir, que é para mim me conscientizar que eu vou melhorar muito. Agora, como que eu mudo o estilo de vida, Fernando? Coisa simples. Se eu não faço uma caminhadinha, vou começar 3 ou 4 vezes por semana, 30 minutos, 20 minutos depois eu vou aumentando. Fernando, não gosto de nenhum esporte, eu odeio esporte, tá? Mas desse que você odeia, qual que dá para fazer? É natação, hidroginástica, terapia? Não, esse eu acho que eu consigo. Então já começo por aí. Sazon, caldo quinoa, esses temperos embutidos, esses alimentos ultraprocessados, eu já vou tirando. Então, naturalmente, a gente sabe hoje, todo mundo sabe o que é bom, o que é ruim. Se eu comer um pedaço de pizza, bacana, mas se eu comer uma pizza inteira, entendeu? Então, eu tenho um paciente diabético, hipertenso, eu falo, gente, não precisa parar o churrasquinho, não precisa parar, às vezes, de tomar um sorvete, é diminuir. Então, eu gasto mais energia. Se eu gastar mais energia, né, do que eu consumo, beleza. Agora, se eu consumir mais energia do que eu gasto, naturalmente eu vou armazenar. Aí o LDL, colesterol, diabetes, hipertensão, obesidade, aí começam as comorbidades que pode levar. Mas o estilo de vida a gente pode mudar, Cabreira, a qualquer momento, qualquer dia. Eu tenho 70 anos, eu tô com a vida assim, assim, assim. Quanto mais vida ativa eu tiver, mais longevo você, mais saudável você. Então a gente sabe que a mulher tem a menopausa, né, um pouco mais precoce, em torno dos 48, 50 anos. O homem tem a andropausa, talvez mais um pouquinho posterior, 65, 70, depende de da paciente. Então, nisso, a gente vai já tentando remodelar, olha, vamos ver o que está faltando, o que não está faltando, vamos começar a caminhar, porque assim, eu tenho que pensar, tô com 75 anos, 80 anos, eu quero tomar meu banho sozinho, eu quero me vestir sozinho. Se eu estiver só sentado no sofá, fica lá internado uns 3 dias no hospital, a perna faz assim, murcha. A atrofia muscular é muito grande. A absorção de cálcio acaba. Então você já tem a osteopenia, a osteoporose, tem a sarcopenia, que é natural do envelhecimento. Se eu paro, quer dizer, às vezes eu tropeço, quebra a perna. Fraturei a perna e já a cirurgia, pronto, complicou tudo. Às vezes tem paciente que está parado andando, fratura e cai. Por quê? Falta músculo, falta atividade física regular, falta resistência física. Imagina só, 80 anos, aposentei, levantei de manhã, varri a frente da casa ali, fiz um negocinho, 8h30, tô liberado. Fica sentado numa cadeira até 6 horas da tarde. Quem que aguenta, Cabreira? Você aguenta? De jeito nenhum. É isso que a gente fala, gente. A vida ativa, então, não é só, às vezes, trabalhar ou isso ou aquilo, mas é ter uma função, ter o que fazer. Por quê? Minha cabeça trabalhando, meu corpo trabalhando, né, desempenhando alguma coisa, eu vou ser mais produtivo, eu vou viver muito mais com muita qualidade de vida. Eu fico o dia todo ocioso, sentado, o que eu vou pensar daqui a pouco? Coisa negativa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, no Beltrano, no Ciclano, nos netos que tá lá, longe, já fica preocupado e a gente começa a acarretar um monte de patologia. A mente comanda muito, né? Sim, é 100%. Então, eu me imagino, às vezes eu passo lá no botequim, lá no Águia, enfim, e vejo uma turma lá, mas eu não me vejo em bar, entendeu? Então, assim, se eu envelhecer, eu tenho que fazer alguma coisa, porque acho que eu não me vejo em bar. E muitas pessoas não se vejam. Então, eu tenho que, assim, aposentei, mas o que eu vou fazer? Continuar, né? Não é no mesmo ritmo, mas sempre fazendo alguma coisa. Qual é o peso da ansiedade nesse processo todo de envelhecimento, doutor? Cabreira, você imagina o tanto que isso é ruim. Na verdade, sim. A gente tem que entender que muitas pessoas, às vezes, ainda não entendem que a ansiedade, depressão, transtorno misto de ansiedade e depressão, síndrome do pensamento acelerado, síndrome de pernas inquietas, é uma patologia, é uma doença como qualquer outra. Uma gripe a gente tem que tratar, o Covid a gente trata, se eu estou com uma dor muscular eu tomo um anti-inflamatório.
E o quadro emocional, eu sempre explico para meus pacientes, olha, a nossa cabeça, o nosso cérebro, a gente não esquece nada. A gente inventou o computador que não esquece nada porque a gente não esquece nada. Só que algumas coisas é mais relevante, você guarda em determinadas partes. Outras coisas do dia a dia, comum, então, assim, não teve tanta importância. Só que o quadro emocional, às vezes, ele é sempre cumulativo ou acumulativo, porque a gente sempre acumula um problema atual, mas eu tenho os problemas anteriores que eu já passei. Então, por isso que eu falo para meus pacientes, às vezes as crises de ansiedade, as crises emocionais, as crises depressivas atuais, é muito pior que a anterior. E aí você imagina, pô, eu não consigo concentrar e pensar numa coisa boa. Ah, vou abrir uma empresa. Ixi, mas agora recessão, política, eu não consigo focar em coisa boa. Aí eu falo assim, o platô assim, para cima um pouquinho, para baixo um precipício. Então a ansiedade atrapalha na minha visão em tudo. No humor, estresse, nervoso, qualidade do sono, irritabilidade com o próprio parceiro, que às vezes você acaba estourando, né? Com a gente acontece também que você vai acumulando bastante coisas. E hoje nós temos muitas medicações para isso. Alguns estudos, alguns livros falam assim, olha, talvez, dependendo do que esse paciente apresenta, a partir dos 60 anos você já pode entrar com ansiolítico. Aí o cara tem naquela mente, pô, mas isso é calmante, doutor. Não, a gente nem usa quase mais essa palavra calmante. A gente tem essa classe de calmantes, que são os benzodiazepínicos, por exemplo, Rivotril, Lorax, Alprazolam, Clonazepam, né? Frontal. Isso é uma classe que popularmente a gente chama de calmante, porque ela faz, a tendência é fazer a gente dormir. Os ansiolíticos, Cabreira, a gente toma de manhã para trabalhar, viajar, passear, dependendo, eu vou para a praia, vou tomar minha cervejinha, vou tomar meu remédio da pressão, vou tomar um ansiolítico. É um estabilizador de humor. Então eu tenho aquela síndrome do pensamento muito acelerado, pensar várias coisas ao mesmo tempo, dificuldade de concentração, dificuldade de memória, irritabilidade que assim, que não, cai um copo, parece que o mundo vai explodir. Então, essas medicações liberam, algumas delas, tem uma classe que libera serotonina. Então, ela estabiliza o nosso humor. O que libera serotonina? Na hora que eu dou uma risada, eu libero serotonina. Se eu faço uma caminhada, se eu vou na academia, né? Encontro uma pessoa que eu gosto, eu libero serotonina. Então, a medicação faz isso. Ele tenta manter seu nível de serotonina a longo prazo. Então, e qual que é a desvantagem dessa, Fernando? Olha, o paciente se adaptou praticamente nenhuma. Ele vai tomar ad eterno. Então, a gestante pode tomar, às vezes a criança toma, o adulto jovem toma, né? E só para melhorar o humor, porque às vezes a gente vai chegando no final de tarde, principalmente pacientes que moram muito sozinhos, né? Ou viúvos, ou largados. Hoje a gente tem muito paciente separado. A gente chama de síndrome do pôr do sol. Então, a hora que vai escurecendo, dá muita tristeza, angústia, palpitação, e aquele paciente começa a pensar um monte de coisa. E geralmente não é coisa boa. Então, às vezes você entra com medicamentos que vai tomar de manhã, melhora aí muito esses sintomas. Então, a gente tem que entender que a ansiedade, depressão, transtorno misto de ansiedade e depressão é uma doença, não é frescura, igual muitas pessoas falavam antigamente, década de 80, 90, Exato. Às vezes o paciente estava lá quase morrendo na cama, depressivo no último, frescura, doença de rico, né? Então isso aqui era famoso, doença de rico, tá doido? Vai ter depressão? Isso é para quem tem tempo. E hoje a gente vê que é o mal do século. Pô, às vezes quantas pessoas falam, nossa, o fulano tão ativo, cheguei lá, o cara tá numa cama, não consegue sair, no físico ele não tem nada, mas a cabeça, entendeu? Então a gente tem que entender que esses quadros têm tratamento, é muito bacana, tem coisa bacana para fazer, né? Igual a gente fala da ansiedade, do humor, falamos um pouquinho da parte sexual no intervalo. Então hoje, Cabreira, a gente tem muita ferramenta. Da parte sexual aí, doutor, o pessoal já despertou lá em casa. É um assunto importante. Ei, Cabreira, firma o corpo lá, hein, Cabreira? Deixa esse hidráulico pra baixo, não, que a mulher reclama, hein? Não deixa com vazamento? Se o hidráulico vazar e ficar pra baixo, daqui a pouco ela tá no consultório, hein? Já te falei como é que funciona. Ela marca uma consulta antes, só coloca, Indião, dá um jeito no Cabreirinho aí que tá uma vez por mês, vai lá. Mas tô sendo bonzinho, né? Tá sendo bonzinho, doutor. Mas me fala aí para os nossos, para aquele que está ouvindo aí, doutor, como é que é o sexo na terceira idade? Cara, não é só na terceira idade, não. Na quarta, na quinta. A liberdade sexual hoje é muito grande, né? Da mulher, do homem, eu tenho filho, né? Então a liberdade sexual hoje é um assunto que você fala em casa, né? Enfim, e isso, aquela... como que se fala, aquela regra para atividade sexual, ou só o pós-casamento, ou só a hora como queria, que só o homem tinha que ter prazer, a mulher não tinha que ter prazer, né? Aqueles mitos, aquele tabu acabou. Hoje a qualidade sexual aumentou muito, tanto para o homem quanto para a mulher. Além da gente ter várias medicações, né, para ajudar a questão da ereção, que muitas pessoas me falam assim, Fernando, o ato sexual é só a penetração? Não, o beijo, o carinho é um ato sexual, e entre eles tem a penetração.
Então, Cabreiro, às vezes chega um paciente lá de 60, 70, 80 anos, hein? Tem um colega nosso bem conhecido, acho que ele tem 82, 83, fala, Indião, eu vou para me divertir, tem dia que sobe, tem dia que não sobe, porque a cabeça é muito importante. De hora que eu quero que dê uma apertada, eu tomo um negocinho, mas hoje a gente tem muitas ferramentas, então a gente trata essa ansiedade, trata o humor, a gente consegue hoje, por exemplo, nos laboratórios, dosar tudo, como é que esse paciente está, tem testosterona, não tem testosterona, como é que está o libido, como é que está o estradiol, várias coisas para a gente consegue repor isso aí, consegue orientar. A gente fala muito do parceiro homem, mas tem a parceira mulher, né? Porque a mulher a gente sabe que tem às vezes as atrofias vaginais, o ressecamento vaginal, a dispaurenia, que é a dor na hora da relação sexual, e às vezes o marido quer, a mulher não quer por causa desse desconforto. Então hoje você tem ferramenta para tratar tanto o homem quanto a mulher. E hoje eu tenho mais problemas, às vezes, com jovens, né, reclamando um pouquinho da parte sexual, do que com o paciente idoso. Rapaz, esse paciente idoso, eles têm uma testosterona fé da mãe. Eu não sei de onde que eles tiram tanta testosterona. A minha é baixíssima. Subindo pelas paredes, doutor? Eu nunca vi um negócio desse. Você pega da senhora ou do senhor. Mas né, isso aí não é estudo, tá? É uma coisa que eu vejo no consultório e fico vendo. Na época, eu vou falar, Cabreira, meu pai, as coisas eram diferentes, acho que a alimentação era diferente, o pessoal andava mais, fazia mais exercício, qualidade de vida. Eu falo assim que o nosso organismo, o nosso músculo tem memória. Então, às vezes você faz uma testosterona de um jovem hoje que pro celular, não toma sol, é muito baixinha. Fala, cara, como é que esse cara, né? É 150, 200. Como é que tá de pé, né, doutor? Aí você pega lá um paciente de 75, 80 anos, né? 800, 700, fala, mas não, isso aqui tá facinho demais para nós ajeitar, né? Você vai lá e já passa um remedinho pro bicho e já sobe. E aí, depende muito que a gente fala assim, né? Na verdade, da relação entre o homem e a mulher, como é que é o convívio dos dois. A gente tem que também lembrar que não adianta eu repor no homem e não repor na mulher. E é um tratamento conjunto, porque a liberdade sexual, a vida sexual aumentou muito. A gente está vivendo 80, 90 anos e com isso a liberdade sexual também aumentou. Então isso hoje não é mais tabu, a gente fala muito isso no consultório, orienta bastante, tem resultados positivos. A gente tem medicações, são vasodilatadores, né, dos corpos cavernosos, né, lá, por exemplo, melhora bastante o saco ali mesmo e manda bastante sangue pro pênis para deixar ele mais ereto, da linguagem popular, consegue manter uma boa ereção. Mas às vezes quando você orienta mais esses pacientes, que ele já fica um pouquinho mais tranquilo, né, muda muito a qualidade de vida deles, né? Muito muda depois muito. Vai só de melhorar o aspecto psicológico. Sim, só de entender, né? Porque muita gente fala assim, mas é da idade. Não, pô, não tem mais negócio de idade. Se você quer, tua esposa quer, tua parceira quer, e o relacionamento tá legal, o que a gente fala, a ereção é um dos atos sexuais, mas o beijo, o abraço, o carinho, tudo é um ato sexual, faz parte entendeu? Do processo. E aí com isso vem a ereção. Ô doutor, se a gente ficar aqui, a gente vai ter que pedir o almoço, pedir vai longe. tudo, vai longe, porque tem muita conversa. O Héctor Baroni, ex-vereador de Fernandópolis, disse que está adorando a entrevista, pois está sendo muito esclarecedora e numa linguagem bem simples. É o que eu estou falando aqui. O doutor nós falamos. É muito... e todo mundo entende. Ô Baroni, um abraço para mim. O Baroni é do povo, né, Baroni? É meu companheiro. Isso que é a linguagem. É o que o povo, assim, na verdade, não adianta falar tecnicamente numa entrevista dessa, que a população que está ouvindo às vezes não tenha os conceitos, né? Isso não para mim, assim, não é o lugar. Imagino que a gente tem que falar aqui com o seu paciente da linguagem mais simples possível. Ele tem que entender, né? Que o hidráulico sobe, que o hidráulico desce, né? Que o colesterol faz isso, faz aquilo, para ele entender quais que são as dificuldades que ele tem que melhorar no dia a dia dele. E agora que esse tal do doutor Google, que foi formado aí não faz muito tempo, tem paciente que chega e encara o doutor lá. Olha, eu vou te falar, esse Google aí fudeu nós, viu? Puta que merda. Que o cara, doutor, mas eu vi uma coisa lá no X Google, lá no tarará. Cara, mas não, assim, eu acredito que é uma ferramenta que até ajuda muita gente, que a gente tem que se preparar mais. Que muitas coisas lá, na verdade, os caras jogam como se fosse uma isca, sabe? Olha, isso faz isso, mas não tem depois o resto da leitura, como que faz, como que age. Mas isso pra gente é legal porque, assim, muitas pessoas têm algumas dúvidas e buscam no Google. Falou, pois talvez tem solução. E aí procura a gente. Então, eu vejo o Google como um aliado. Porque, assim, uma que você tem que estar sempre se atualizando, porque você pode estar falando com o cara e tá com o celular na tua mão, ele abre e fala, deixa eu ver se o doutor tá falando alguma coisa ou não. E usar pro bem. Se eu tenho alguma dúvida de alguma medicação, posso usar, vou trocar uma ideia com o meu médico? Com certeza. Isso, para mim, não é concorrência. Pelo contrário, é uma ferramenta que, se a gente usar ela bem, até a gente usa também na parte médica, a gente tem vários sites que você entra, mas que às vezes esclarece uma dúvida que para a pessoa seria importante, mas assim, ela dá um geralzinho, né? Talvez ela não consegue
tirar ou explicar. Porque muita gente fala assim, doutor, eu li isso aqui no Google, fala que faz mal. Tá, mas você viu a quantidade, o tempo que você vai usar, qual que é o tipo de tratamento, aí você começa a explicar para ele. Daí a importância que nada substitui o médico, né? A gente fala ainda assim... Ainda bem, né, doutor? É igual a tecnologia. A tecnologia é fantástica, mas sem a gente ele não vive. Não funciona. Aí, né, quem tá aqui do nosso lado, falando, né, assim, organizando... 40 anos aí, né, doutor? Aguentando o Darcy, hein? Já passou 40 anos aguentando o Darcyzão, não é fácil não, hein? Tá certo. Bom demais. Tem pergunta aí, Clara Moreno? Na verdade, aqui tem um relato do seu José Crepaldi. Sim, ele disse que é paciente do doutor. E aí ele fez um breve relato, né? Que ele é seu paciente lá no Rio Grande, né? E aí eu vou pôr aqui um trechinho para vocês ouvirem esse carinho que esse paciente tem com o doutor Fernando. Vamos lá. Cabreira, bom dia. Cabreira, eu estou na escuta. Estou ouvindo o doutor Fernando e quero dizer que o doutor Fernando, ele é uma pessoa maravilhosa. Obrigado. É de uma humildade extrema. Ele é atencioso. É um médico que caiu do céu para nós. Ele me atende também lá no postinho do Rio Grande, desde quando abriu o posto lá no Rio Grande. Todos nós lá do Rio Grande, nós adoramos o doutor Fernando. É igual eu estou falando, é de uma humildade extrema, uma pessoa humilde, caridoso, ele é muito sensível, ele trata nós com uma atenção indispensável, sem extensão. Ele não faz distinção de ninguém. Eu fico emocionado quando eu vejo a sua entrevista e quando ele trata de nós lá no Rio Grande, eu saio de lá muito feliz, porque é um médico formidável. Deus trouxe ele ao mundo e deu a ele essa profissão e ele sente-se realizado, dá para perceber isso, e ele faz com uma humildade. Cabreira, você precisa de ver que humildade que tem essa pessoa. E eu peço a Deus, oro a Deus em favor dele, porque pode ter igual, mas melhor não tem. É uma pessoa que se preocupa com todos nós. E com certeza o que ele faz com muito amor e com muito carinho. Cabreira, Deus está na vida desse homem. Ele é formidável. Só Deus para recompensar o que esse homem faz por nós. Posso dizer que ele é o enviado de Deus. E eu sinto muito feliz e tenho bastante, assim, consideração por ele, de Deus ter colocado ele na minha vida, pela sua extrema humildade. Quando falo em Dr. Fernando, o meu coração, a minha alma, ela se alegra, porque é um ser humano de muita humildade. Acima de tudo, a consideração que ele tem pelas pessoas. O seu tratamento pelas pessoas é como se fosse ele que estivesse passando pelos nossos problemas. Então eu quero parabenizar o Dr. Fernando, que Deus dê bastante saúde para ele e para sua família. É o que eu desejo para ele, porque eu gosto muito dele. Agora no momento, eu fiquei sabendo que ele está de férias e ele não está indo no postinho. Eu passei já com uma médica lá no postinho. A médica é muito boa também. Só que, como faz muitos anos que ele trata como eu estava falando, como faz muitos anos que ele trata da gente, a gente já acostumou com ele. Então a gente acha até, assim, falta de ser atendido por ele, né? Mas eu quero finalizar dando os parabéns para ele, para que ele continue sendo essa pessoa maravilhosa que ele é e que Deus dê bastante saúde, bastante felicidade, que todos os sonhos dele sejam realizados, certo? Que ele mora dentro do nosso coração. Nós não esquecemos dele de maneira alguma. E para nós é uma dádiva ter ele como o nosso médico aqui do Postinho Rio Grande de Fernandópolis. Parabéns, doutor Fernando, e que Deus te abençoe. Que bom, hein, doutor? Que homenagem, seu Zé, o seu José Crepaldi, a esposa, né? Obrigado, glória a Deus aí, brigadão mesmo pelo carinho aí, né, que o senhor tem com a gente. São vários anos mesmo que a gente acompanha no Rio Grande. Agora, agradeço o depoimento. Muito obrigado. Doutor, o senhor arrumou um enguiço aqui com nós, né? Porque você deu Ibope, o povo
Nossa, matou saudade do senhor aí, ó. Obrigado, Cabreiro. O Crepaldi aí. Tava saudoso de ouvir o senhor, de bater um papo. E esse povo gosta de conversar mesmo. Então, nós vamos ter que trazer o senhor mais vezes aqui no programa pra gente bater um papo. Cabreira. Ficou uma penca de pergunta pra fazer, né, Clara Moreno? Na verdade, além de não são perguntas, na verdade, é diferente o que o doutor Fernando está recebendo. Ele está recebendo homenagens, né? Tá legal, né? Sandra Chagas, bela entrevista, excelente médico, pois ele é médico da minha família. Juliana Machado, bom dia, sou a Juliana, mãe do Alisson, estou amando a entrevista com o Dr. Fernando Marques, estou emocionada, ele realmente é um homem enviado por Deus, olha só que legal. Não, é muito legal isso aí. Eu acho que para qualquer profissional, né, reconhecimento, eu acho que o maior reconhecimento é para quem a gente trabalha. É o maior reconhecimento que se tem, a principal, né? Receber de volta aquilo. É isso, é receber de volta, né? Aquilo que a gente dá. Igual é muito legal. Essa até surpreende a gente, né? Nem imaginava. Eu agradeço aí todo mundo. Aqui o rotativo, né? É surpreendente. Pelo carinho, a gente fica contente mesmo. Né? Eu acho que é o jeito da gente que faz isso, é a profissão nossa, a gente gosta muito. E eu falo assim, Cabelo, simplicidade, gente, não é tem isso, tem aquilo, isso aqui vai ficar tudo aqui para um, para outro. O mais gostoso é sair na rua, cumprimentar um, igual eu brinco, né? Eu xingo muitos outros na rua brincando, né? Ô, fulano, ô, viado, entendeu assim? Né? Eu chego lá na frente da clínica lá, né? Passa um lá, eu já dou com a mão, já fico gritando. A secretária chega pro lado, doutor. Mas acho que isso aí que é importante, né? Ver a molecada na rua, né? Eu paro um pouquinho, que eles gostam da minha caminhonete, aí eu paro lá e falo, doutor. Isso aí que é o gostoso. Acho que da vida a gente só leva isso aí só. Coisa boa, né? E o respeito, acima de tudo, vem da parte desse pessoal que ama o senhor e tem no coração. Isso não tem preço, como diz aquela propaganda, doutor. Não, obrigado. Não tem obrigado. preço, A mãe do Alisson, a gente acompanha muito tempo dentro da Brasilândia, vixe, muito contente. Sou Zé Crepaldi há vários anos. Eu agradeço, gente, fiquei até emocionado aí com essas homenagens. Obrigadão. Assim, será que eu tô merecendo tudo isso? Não tô nem sabendo. Conseguimos tirar o doutor da zona de conforto. Ele estava todo aqui, tranquilão. Pronto. Bastou algumas homenagens, o doutor já ficou todo assim. Dá uma murchada. Mexido. Sou vergonhoso. Como diz na popular. Mexido. Doutor, isso tudo é porque o senhor merece. Porque se não tivesse merecimento, não viria esse reconhecimento. A gente fica muito feliz de o senhor ter vindo ao programa. Obrigado. E como a gente sabe que o senhor tem muito a falar para esse povo, a gente vai de vez em quando chamar o senhor para vir aqui. Claro, que qualquer dúvida, fazer uma semana da saúde do idoso aí, qualquer dúvida que vocês tirarem, é um prazer. Né? Às vezes a gente abre para fazer umas perguntinhas e aí nós vamos batendo papo, Cabreiro. Eu agradeço muito. A Isabel quer falar? Então vamos pôr a Isabel para falar também. Vamos ver o que a Isabel vai falar aqui, ué. O doutor hoje está com o Ibope alto. O Ibope, como diz, o Ibope subiu, mantém no ar. Não, nem imaginava que isso. Oi, Isabel. Oi, bom dia. Bom dia, tudo bem, Isabel? Graças a Deus. Você estava ouvindo a entrevista do doutor Fernando? Oxe, isso daí é um amigo e tanto, viu? Não é só um doutor, não. É um amigo. Pode falar, Isabel. Maravilhoso. Fala um pouquinho só, deixa. A gente vai colocar o fone aqui no doutor para ele ouvir o que a Isabel vai falar. Pode falar, Isabel. Bom dia para todos. Bom dia. Bom dia. Não, eu só queria deixar um recado para vocês, que esse é um médico que é um médico amigo. Realmente, o que os outros falam, não estou mentindo, não. Mas é um amigo de todos. Trata trata todos do mesmo jeito. É isso aí, meu amigo indião. Obrigado, Ana Isabel. Fica com Deus aí. Falta esses 2 meses de afastamento aqui, viu? Obrigado. Glória a Deus, vai dar tudo certo aí pra todo mundo. Faz campanha aí, viu, Bel? Oi. Tá bom, então. Obrigado, Bel, obrigado pela ligação, pelo carinho, viu? Tá ok, um abraço a todos, viu? É a Belzinha aqui do Santista. Beleza, dona Isabel, obrigado. Ei, doutor, mas daqui a pouco o povo vai fazer passeata, vai fazer baixo assinado. Mas o senhor vai ter que se virar nos 30 aí. Mas, Indião, obrigado por ter vindo, meu amigo. Foi um prazer recebê-lo aqui, perceber todo esse carinho. A gente já ouvia falar muito bem do senhor.
E a gente hoje teve a comprovação aqui, né? Os depoimentos mostram exatamente quem é esse doutor. É mais indião do que o doutor Fernando. É isso aí, Cabreira. Então, moçada, a hora que o Cabreira passar na rua, falar: ô, Cabreira, seu tarará, você não esquenta não, tá brincadeira. Tá bom, gente? Mas brigadão, Cabreira, Clara, todo mundo aí, o Darcy, brigadão pela oportunidade mesmo. Nós é que agradecemos, a gente fica muito contente, isso aí que é até emocionante, e não esperava isso aí, né, da população, mas deixa um abraço aí pra todo mundo, e aí acho que logo também a gente volta pro Rio Grande e continua o serviço lá, se Deus quiser. Rotativa no ar.